Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te oramos, sempre reconhecendo a nossa plena e total dependência do Senhor para todas as coisas, especialmente para esse momento tão glorioso de estarmos diante de Ti e da Tua Palavra. Como servos Teus no passado disseram que a Tua Palavra pregada, a Tua Palavra lida, nos traz o senso da Tua presença, e que a Tua Palavra, Senhor, nos coloque diante de Ti, trazendo-nos a consciência de que Tu estás presente, de que nós somos chamados cada vez mais a uma responsabilidade de vivermos firmes na santa doutrina, moldando a nossa vida a partir da santa doutrina. Por isso, Senhor, nós não a temos como algo comum, irrelevante, mas a Tua Palavra é a verdade, a qual nós temos que, com muita diligência, estarmos atentos e moldarmos as nossas vidas conforme essa fé a qual nos é revelada, e é a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe grandemente as nossas vidas. Me coloco humildemente diante de Ti, Senhor, rogando ao Senhor, porque eu nada sou, tenho ou posso fazer, se não fosse eu sob a graça do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, conforme nos diz o texto, aqui no capítulo 16, versículo 13, onde Jesus, ele mais uma vez está viajando fora da região da Galileia, e desta vez nos arredores de Cesareia de Filipe, conforme diz o versículo 13. Nesse local aqui, Cesareia de Filipe, havia prosperado um antigo centro de adoração de um deus helenístico chamado Pan. De forma que aquele lugar era chamado de a cidade de Panéias, que
futuramente foi renomeada em honra do imperador e de Herodes Filipe. Por isso é chamado de Cesareia de Filipe, em homenagem aos Césares, e a Herodes Filipe, Cesareia de Filipe. E alguns comentadores, acham interessante o porquê de Cristo, naquele lugar, inquirir dos seus discípulos o que os homens pensavam acerca dele, o que os discípulos mais distantes pensavam acerca dele, o que também os próprios discípulos, apóstolos, pensavam sobre a pessoa e a identidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali talvez fosse um lugar ideal para que Cristo realmente inquirisse dos discípulos o que eles pensavam de Jesus, o que eles pensavam quem Jesus é. E isso não é apenas, irmão, uma questão de pouca importância para a igreja e para nós, porque no que diz respeito, historicamente, o que as pessoas sabiam, criam, divulgavam a respeito da pessoa e da identidade de Cristo é muito importante, porque não houve maior doutrina distorcida do que a doutrina acerca da pessoa e identidade de nosso Senhor e Jesus Cristo. Os grandes concílios ecumênicos universais da igreja, eles provam o quanto Cristo, a pessoa de Cristo, ela foi de alguma maneira distorcida, não intencionalmente, mas sempre com o propósito talvez de defender a doutrina bíblica. E nós podemos, ao ir para a história, por exemplo, citar algumas controvérsias cristológicas da igreja antiga, como por exemplo, partindo de algumas passagens bíblicas que falam acerca da divindade de Cristo, e muitos cristãos do passado, tentando formular um credo correto, um pensamento correto acerca da pessoa de Jesus, incorreram em alguns erros teológicos, mas que foram corrigidos pelos concílios ecumênicos universais. Por exemplo, eu vou citar aqui o monarquianismo do século II e III, em que eles tinham a tentativa de preservar, veja, a crença em um único Deus, e acabaram negando a divindade de Cristo e a divindade também do Espírito Santo, a pessoalidade de Cristo e do Espírito Santo, porque a doutrina nos ensina que existe um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas todas coeternas e co-substanciais, conforme tem afirmado os credos. E esse monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista, monarquianismo dinâmico ou adocionista, ele negava a divindade de Cristo, declarando que Jesus, ele era apenas um mero homem, que foi adotado por Deus por ocasião do seu batismo, lá em Mateus capítulo 3, sendo revestido do poder do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Então, para ele, para o monarquianismo dinâmico, o adocionismo, Jesus era apenas um homem que foi adotado por Deus, por ocasião do seu batismo e ao ser revestido pelo Espírito Santo. Já o monarquianismo modalista entendia que tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo eram três modos ou manifestações do único Deus. Ou seja, no Antigo Testamento Deus se revela como Pai, os Evangelhos como Filho e Atos dos Apóstolos como o Espírito Santo. Então essa doutrina negava que há três pessoas na deidade: o Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ele tinha uma intenção, preservar a unidade de Deus, tentar corrigir alguns erros para que ninguém pensasse que havia três deuses, mas apenas um único Deus. Então é interessante nós entendermos isso, porque em toda a história da igreja antiga, até os dias de hoje, muitos formaram seus conceitos acerca da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, o arianismo.
no século IV, né? Ário era um presbítero em Alexandria chamado Diário. Ele afirmava que Cristo era muito superior aos homens, mas inferior ao Pai, tendo sido criado pelo Pai antes da existência do mundo. Ou seja, é superior aos homens, mas Cristo é inferior ao Pai. A doutrina ortodoxa, conservadora dos concílios, a doutrina na qual nós cremos, não afirma isso. Cristo é um com o Pai. Ele é coeterno com o Pai, co-substancial com o Pai. Ele é Deus como o Pai é Deus. É gerado pelo Pai, mas é Deus de Deus, luz de luz. E essa doutrina ariana permanece hoje entre testemunhas de Jeová. Eles não creem na divindade, na geração eterna de Cristo. Eles não creem que Cristo é Deus como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Para eles, Jesus é um ser criado. Portanto, veja que, sucintamente, eu falei de algum pensamento que antigamente se formava a respeito da pessoa de Cristo. Mas isso não ficou, irmão, restrito ao passado. Recentemente, no início do ano, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, com aproximadamente pouco mais de 3.000 pessoas. E a pergunta era, o que eles pensavam de Jesus? Para eles, quem era Jesus? E a maioria deles responderam que Jesus era um grande mestre, e somente, e negavam a sua divindade. Nos Estados Unidos, hoje, no nosso tempo, acho que aproximadamente no mês de março, foi feita essa pesquisa. E entre aqueles que se diziam ser cristãos, 30% deles também concordaram que Jesus foi apenas um grande mestre, negando também a sua divindade. E 60% e 5% de todos os entrevistados afirmavam que Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus. Veja que, ainda no tempo de hoje, aqueles erros teológicos acerca de Cristo continuam na mentalidade de muitas pessoas, inclusive de muitos evangélicos. E isso acontece porque as pessoas, os evangélicos, têm perdido o valor da doutrina bíblica. Hoje, as pessoas acham que ser crente é apenas um lugar, ou a igreja, o ser cristão é apenas um ambiente, um lugar, uma crença em que você pode melhorar a sua vida, não é? Ter mais conforto, ter prosperidade, ter alegria, ter um casal, uma família abençoada, um casamento abençoado, ter os filhos abençoados. E esquece, irmão, que a fé cristã, o chamado para a fé cristã é um chamado para crer e viver conforme as doutrinas que Deus nos revelou na sua palavra. Isso não é questão, não é opção para nós. Ou nós estamos firmados, fundamentados na doutrina, ou nós não estamos. Isso tem implicações presentes e, sobretudo, eternas. Porque se nós não cremos, se ninguém crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é impossível que em você habite o Espírito de Deus. É impossível que você seja contado entre os eleitos de Deus, herdeiros de Deus, filhos de Deus, preservados para o seu reino eterno. Porque só pode confessar essa gloriosa, essencial, fundamental doutrina de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aqueles em quem Deus realizou uma obra, iluminando o seu entendimento e fazendo enxergar que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. É a verdade inegociável para a igreja cristã. Não é uma verdade para estar colocada no armário. Ela deve pulsar, deve estar pulsando em nossos corações, em nossa mente. Deve ser o ar, o respirar e o inspirar da vida cristã. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se você for um leitor atento da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, seja Evangelhos,
Atos, as epístolas, seja qual for o escritor bíblico, de alguma maneira ele vai estar demonstrando e provando que aquele Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o filho de carpinteiro, ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o Deus feito homem para nossa eterna salvação. Portanto, vê com a importância de nós sabermos quem Cristo é, conforme nos é revelado na sua palavra. E se eu poderia estender um pouco mais isso e dizer o que os psicólogos acham de Cristo. Augusto Cury, por exemplo, que dizem que se converteu, não foi, depois de uma série de estudos nos evangelhos, fazendo uma análise psicológica, uma análise da inteligência de Cristo, escreveu muitos livros. Mas, irmãos, o conceito correto que nós podemos e devemos ter de Cristo, em primeiro lugar, parte da revelação de Deus. O único lugar correto, seguro, para sabermos quem Cristo é, está aqui na palavra de Deus, porque a palavra é infalível, inerrante, confirmada pela ação do Espírito Santo, testificando ao coração do homem que a palavra é a verdade, iluminando o entendimento do homem, para que ele compreenda a verdade e ele possa confessar como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em um contexto em que as pessoas tinham, cada um, pastor Wagner, como você sabe muito bem, um conceito, um pensamento formado acerca da pessoa de Jesus Cristo. Estava observando a posição desse texto nos 4 evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João. E eu percebi aqui, claro, que os autores, quando escrevem, eles escrevem com intenção, e até a posição onde eles colocam aquele relato também é importante. Se você observar comigo, por exemplo, ou pode só ouvir se quiser, aqui no Evangelho de Mateus, nos capítulos anteriores e seguinte, no Evangelho de Marcos, que tem um texto paralelo, Marcos 8, Lucas 9, João capítulo 6, todos falam do mesmo texto. Interessante que eles vêm precedidos dos mesmos acontecimentos e são seguidos também de alguns acontecimentos. Por exemplo, aqui Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, há a confissão de Pedro, mas ele é antecedido, por exemplo, pelo relato do fermento dos fariseus, da segunda multiplicação dos pães, da mulher cananeia, da tradição dos anciãos, de Jesus andar sobre as águas, da primeira multiplicação dos pães. E é seguido pelo texto que fala que os discípulos devem carregar a sua cruz e da transfiguração. Estou indo rápido para você ouvir. Em Marcos também, o texto da confissão de Pedro, ele é antecedido pelo texto que fala do fermento dos fariseus, da segunda multiplicação dos pães, da mulher cananeia, da tradição dos anciãos, de Jesus andando por cima do mar, da primeira multiplicação dos pães. E é seguido também pelo texto que fala que os discípulos de Jesus devem carregar a sua cruz e da transfiguração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 18 a 22, onde fala da confissão de Pedro, ele é antecedido pela multiplicação dos pães e peixes. E é seguido pelo texto que diz que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz e também da transfiguração. É claro que nós sabemos que o Evangelho de Marcos, é a fonte primária para os outros evangelhos. Mas os textos não são colocados ali, irmão, por acaso. Tem uma intenção. E com certeza, apesar de que cada evangelho tem uma intenção, um propósito, mas podemos dizer, sem erro, que a intenção deles era mostrar ali que Jesus era o Messias, o Deus encarnado, pelas coisas que ele fez, pelos milagres que realizou. E João também, em seu evangelho,
O relato que fala da confissão de Pedro é antecedido também por Jesus andando por sobre o mar e pela multiplicação dos pães. Esses textos não são colocados por acaso, mas intencionalmente, mostrando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que ele faz se Deus não estiver com ele, se ele não for enviado de Deus, se ele não for vindo de Deus, se não for o próprio Deus encarnado, porque eles esperavam o Messias, o Cristo, que era o Deus encarnado. E todos os milagres que Cristo fez testificavam que Jesus é o Filho de Deus. O próprio apóstolo João, lá no final do seu capítulo, lá no capítulo 20, no final do capítulo 20, me falha a memória, ele diz que todas essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo vocês tenham vida em seu nome. Esse texto de João, de algum modo, sintetiza o propósito de todo o Evangelho, porque toda a pregação dos apóstolos, eles convergem para esse texto, para que vocês saibam que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto de Mateus, capítulo 16, onde Jesus inquire dos seus discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E você, quem você diz que Jesus é? Uns disseram: João Batista. João Batista já havia sido decapitado a mando de Herodes. E parece que havia uma tradição, um pensamento de que Herodes havia divulgado que Jesus, ele era o João Batista que havia ressuscitado dos mortos, e por isso realizava esses grandes, extraordinários milagres e sinais. Outros diziam que eram Elias, aquele profeta do Antigo Testamento, que não passou pela morte, mas foi arrebatado por Deus em carruagens de fogo, levado ao céu. Porque havia textos que diziam que que Elias viria. No texto de Malaquias diz que Elias veio, mas era prefigurado no ministério de João Batista. Outros diziam que era Jeremias, ou um dos profetas. Portanto, esse era o conceito que as pessoas tinham de Jesus Cristo, um profeta. Nicodemos, você viu no texto lá, capítulo 3 de João, disse que Jesus era um bom mestre, era um mestre. Quando Jesus multiplicou os pães, a multidão disse: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Portanto, esse era o conceito que as pessoas tinham formado acerca de Jesus, um profeta. Mas pouquíssimos acreditavam que ele era o Messias, era o Cristo. Porque eles tinham aquele pensamento de que o Cristo viria para restaurar o reino de Israel, né? Instaurar um governo político, resistir ao Império Romano e sujeitá-lo a si mesmo. Havia muitos conceitos acerca de Cristo na mente das pessoas. E Jesus se volta agora para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, né, como representante do colegiado apostólico, em nome dos demais, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, excetuando Judas, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: feliz é você, Simão, filho Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem revelou a você, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro. Veja, Pedro era feliz. Jesus disse que Pedro era feliz, era bem-aventurado.
porque ele recebeu do Pai, de Deus, esta percepção, esse entendimento, esse conhecimento de que aqueles haviam deixado tudo e seguido era verdadeiramente o Messias, porque a palavra Cristo é no grego, no hebraico, Messias, ou ungido, e Jesus é o Messias, o ungido prometido há muito no Antigo Testamento, e eles estavam diante da pessoa certa. Jesus é o Messias, ou o Cristo, ou o ungido, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Pedro, você é feliz, você é bem-aventurado, porque você tem esse entendimento, esta percepção, esta revelação de Deus, de que eu sou o Cristo. Mas eu pergunto a você, será que foi algo instantâneo? Ou será que Pedro havia chegado à conclusão por causa dos muitos sinais e milagres? Com certeza, com certeza. Mas claro, irmãos, ali havia uma obra do Espírito de Deus no coração e na mente de Pedro, porque a multidão viu, muitos em suas próprias mãos tiveram pães e peixes multiplicados. A primeira multiplicação dos pães, 5.000 pessoas, contando mulheres e crianças, foram alimentados. A segunda multiplicação dos pães foram 4.000 homens, acrescido aí mais mulheres e crianças, milagre realizado aos seus olhos, nas suas mãos, mas muitos assim não creram como Pedro cria. E Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, muito mais que um profeta, mas o próprio Deus encarnado. Uma grande verdade de toda a Bíblia que nos fala de um Deus feito homem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem esse entendimento em sua vida, irmão, saiba, você é bem-aventurado. E não foi você que fez de si mesmo um homem, uma mulher feliz, mas é Deus quem fez você. É Deus quem nos fez pessoas felizes, por nos dar o conhecimento, o entendimento de que Jesus, este Jesus, que é testificado nas Escrituras, é o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. É consenso entre muitos, irmãos. Qualquer pessoa que ler a Bíblia, até um descrente, se ele ler a Bíblia, ele poderá ter o mesmo entendimento, de algum modo, como nós temos. Porque a Bíblia é uma palavra em linguagem humana, é um texto, com toda a observação da sua gramática. Qualquer pessoa comum pode ler a Bíblia e entendê-la, e até fazer um discurso sobre ela. É claro, os falsos mestres usam a Bíblia, criam discursos eloquentes sobre a Bíblia e sobre as doutrinas bíblicas. Contudo, a verdade, a vida, o poder da palavra está vedado aos seus corações e às suas mentes. Porque só o Espírito é quem nos faz entender que este Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quem crê como Pedro cria, vive em verdadeiro comprometimento com esta fé que lhe foi revelada e a qual ele professa. Esta é a distinção. Vocês podem ler e entender, mas jamais irão se comprometer como os crentes verdadeiros se comprometem, ao ponto de dar as suas próprias vidas por amor ao testemunho de Jesus e à palavra de Deus, conforme o livro de Apocalipse fala acerca dos mártires, que eles não amaram as suas vidas, que eles, por amor a Jesus, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, perderam a sua vida, ou seja, e a ganharam para a vida eterna. Um comprometimento com a verdade que lhes foi revelada, a qual eles confessam. Porque veja, irmãos, que Jesus disse, que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebeu essa percepção, essa revelação do Pai, e ele com sua boca a confessa. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pois tu és Pedro,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu sou Cristo e tu és Pedro. Pedro conheceu a Cristo. Cristo conhece muito bem a Pedro, assim como ele conhece muito bem a mim e conhece muito bem a você. É um encontro, né, pastor Wagner? Um encontro para conhecimento mútuo. Deus nos conhece e nós só podemos conhecê-lo se Deus se der a conhecer a nós. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui está um ponto importante para nós discutirmos, porque esse texto tem sido interpretado de algumas maneiras que foram formuladas doutrinas errôneas. No tempo, por exemplo, no tempo da reforma protestante, a igreja romana entendeu que esse texto falava que Pedro, ele foi posto como a única pedra da igreja, sobre a qual ela é edificada. E, portanto, aqueles que vieram depois de Pedro, os bispos, né, o Papa, eles têm a preeminência, o governo sobre a igreja. Mas esse texto não fala sobre governo da igreja. Ele fala sobre o processo da edificação da igreja. E, claro, estudei bastante sobre isso. E quando o Senhor diz: tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Realmente o texto é isso mesmo. Jesus chama Pedro de uma pedra, mas ele não está dizendo que Pedro é a pedra angular. Pedro é uma pedra, mas ele não é a pedra principal de esquina. Pedro é chamado aqui de pedra, não a pessoa de Pedro, mas o Pedro confessante, ou a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sobre esta pedra é que é edificada a igreja de Cristo. E, portanto, nós temos que entender uma coisa: Jesus chama Pedro realmente de pedra, está no texto, mas não está dizendo que ele é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Mas a igreja romana ainda hoje mantém esse entendimento no seu catecismo. O catecismo da Igreja Católica, 881, eu até escrevi aqui, ele diz que, acerca desse texto, ele diz que o Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhes as chaves desta igreja e o instituiu pastor de todo o rebanho. É isso que ele diz. Mas não é isso que o texto diz. A Bíblia está dizendo que Pedro foi constituído pastor da igreja, pastor de todo o rebanho, que Cristo tem o primado, o governo sobre a igreja. Não. Jesus disse que ele é uma pedra que está encrustada na rocha, na pedra principal, que é Cristo. A Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, abra comigo. Ou melhor, desculpe, Atos não. Vamos ver aqui o texto de Efésios, capítulo 2, verso 20. Atos capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Acho que é o calor, viu, pastor? Você me deixou no calor hoje. Atos 2, verso 20. Diz assim o texto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é
a principal pedra da esquina. Depois, 1 Pedro, capítulo 2, o próprio Pedro afirma que Jesus, ele é a pedra principal da esquina. É aquela pedra principal sobre a qual são colocadas as outras pedras. Sem ela, não há fundamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Portanto, meus irmãos, entendamos uma coisa: que a igreja está fundamentada, como diz o texto de Efésios 2:20, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja de Deus não é edificada sobre um homem pecador. A igreja de Deus é edificada sobre o Deus homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 11, ele fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina. E Pedro é sim, ele é uma pedra, ele é uma testemunha, ele, os demais apóstolos, porque a eles lhes foi revelado o Cristo, o Filho de Deus, e foram chamados e revestidos de poder para testemunharem de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e o seu pregação, o seu discurso, basicamente vai lhes dizer que aquele Jesus a quem eles crucificaram, Deus ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. De que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, irmãos, a igreja romana ela interpretou equivocadamente esse texto, para que ela pudesse obter, o governo sobre a igreja de Deus e dizer que o Papa, e assim sucessivamente cada Papa exerce o primado sobre a igreja de Deus. Mas não é assim. A reforma protestante, pela graça de Deus, rompeu com isso, porque o cabeça da igreja, quem tem o primado sobre a igreja, é Cristo. Seja ela a igreja invisível e triunfante, ou seja ela a igreja visível e militante, porque Cristo é o Senhor. Cristo foi posto como cabeça de todas as coisas. Por isso eu digo, seja a igreja dos remidos verdadeiros ou dos crentes professos, Cristo é o cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Portanto, ele que exerce autoridade, governo e domínio sobre todos nós, porque nós nos ajoelhamos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, conforme Filipenses capítulo 2. Diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo crente fez e faz esta confissão e vive com base nela. E futuramente todos os homens ímpios também se dobrarão e reconhecerão que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e Senhor. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Pedro, como os demais apóstolos, como nós, somos pedras. Esse edifício de Deus chamado igreja. A Jesus é a pedra fundamental.
é o fundamento, é a pedra principal, é a pedra de esquina. Interessante que o evangelista Mateus, ele não usou outros termos para a palavra pedra. Poderia ter usado o termo, por exemplo, litos, que significa rocha, ou demélios, que significa fundamento ou fundação. Mas usou pedra, porque Pedro é uma pedra. Como vocês são pedras vivas desse edifício de Deus chamado igreja. Mas Cristo é o fundamento. A igreja depende de Cristo para existir. A igreja só existe nele e só triunfa nele. E só não é engolida pela morte porque está nele, naquele que morreu pelos nossos pecados, mas que ressurgiu ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir para julgar vivos e os mortos, implantar o seu reino e trazer em plenitude o seu reino. Jesus, volte comigo ao texto de Mateus capítulo 16, por favor. Tu és o Cristo e tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns pregadores, estudiosos mais atuais, vão ser mais sucintos. A pedra é Cristo. A pedra é o Pedro confessante. A pedra é a confissão de Pedro. Irmãos, para mim, ao meu ver, uma coisa sintetiza. O fundamento, a pedra principal, é lógico, é Cristo. É o Filho de Deus, porque tudo converge nele. E é nele que somos salvos, é nele que somos igreja. E esta verdade revelada e proclamada, ela é a chave do reino dos céus, para abrir e para fechar a porta aos homens, conforme eles creiam. Mas tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta confissão de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos, pregando esse texto descuidadamente, atribuem que as portas do inferno significa a ação do diabo contra nossas vidas, né? Significa a oposição do diabo contra nossas vidas. Mas aqui inferno, irmãos, não é naquele sentido que as pessoas, no imaginário popular, têm. Quando se fala do diabo, se vê um lugar em chamas, um caldeirão, né, em chamas, com um diabo de chifres, realmente com um tridente, né, ali impingindo dor às pessoas. O diabo não reina no inferno. O diabo não impera. Essa é uma caricatura, foi algo que foi criado talvez pela Igreja Católica Romana para amedrontar as pessoas, mas isso não existe. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar para onde o diabo será lançado para ser atormentado eternamente por Deus. E esse inferno aqui não é aquele inferno. Este inferno aqui, sim, é a morte. E consequentemente aquele inferno. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aqui inferno é Hades, é morte. Ele está dizendo que a morte não prevalecerá contra a minha igreja, porque assim como Cristo vive, irmãos, nós vivemos e viveremos. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, o seu povo que agora, o corpo dorme no pó da terra, será trazido de volta à vida. Quando Cristo voltar e chamar, dizendo: vinde benditos de meu Pai, eles ressurgirão gloriosamente com um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo, para sempre estar com o Senhor. Essa grande verdade está na Bíblia, já preguei sobre isso também, sobre a ressurreição dos mortos. É isso que Jesus está dizendo: nenhum de todos aqueles que foram dados a Ele pelo Pai irão se perder, porque Ele os ressuscitará no último dia. Acho que o Evangelho de João, no capítulo 10, fala sobre isso, se eu não me engano. No capítulo 6 também, de João, fala sobre isso.
E que a vontade do Pai é esta, de que todos aqueles que o Pai lhe deu, não se perca, não pereça, não seja tragado pela morte, mas que Ele o ressuscite no último dia. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. E podemos acrescentar sim o entendimento pelos outros textos. Nem o diabo, nem o pecado, nem o mundo, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja de Deus é a igreja dos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que amou e que não a perderá para o pecado, para o mundo, para o diabo e para a morte, porque de lá Ele já nos resgatou, para estarmos nele, para vivermos nele, preservados por sua graça e poder para o seu reino eterno. A igreja de Cristo, irmãos, é uma igreja a qual Ele ama, a qual Ele deu a sua vida, pela qual Ele deu a sua vida e a preserva para si mesmo. Isso é promessa para nós, que somos a igreja de Deus, que temos a felicidade de conhecermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhamos vida e vida eterna em seu nome. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não prevalecerão. Do ponto de vista mais humano nosso, às vezes há momentos em que pensamos que parece que o mundo vai tragar a igreja. Parece que a igreja vai sucumbir às pressões e perseguições do mundo. Mas nunca a igreja de Deus irá sucumbir ao ódio dos homens, à ação de Satanás, ao mundanismo que adentra muitas igrejas evangélicas, ao liberalismo teológico que matou as igrejas na Europa, nos Estados Unidos e quer se instalar no Brasil. Jamais, porque aqueles que são de Deus estão guardados e preservados, crendo em seu coração que Jesus Cristo é o Deus feito homem, o Verbo feito carne, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que há de vir para julgar os vivos e os mortos. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Abra comigo no João capítulo 20, por favor. Evangelho de João capítulo 20, versículo 20 a 23. Deixa eu ler com você esse texto. Para entender o ministério das chaves, né? O ministério das chaves, irmão, está ligado, veja, à pregação do Evangelho, a proclamação de que Jesus é o Cristo, tá certo? Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Esse ministério das chaves, de a quem perdoar é perdoado, de a quem não perdoar não é perdoado. Nós temos que entender isso nesse contexto, senão nós vamos dizer que nós podemos perdoar o pecado dos homens e não perdoar o pecado dos homens. Quem perdoa o pecado dos homens é Cristo, aquele que levou sobre si o pecado do seu povo. Portanto, esse texto do exercício do ministério das chaves significa que pela pregação do Evangelho, conforme eu citei em Atos capítulo 2, pela pregação do Evangelho,
de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, os homens crendo, eles são perdoados e adentram o reino dos céus. Que se os homens rejeitando a mensagem, para ele lhes fechada é a porta do reino dos céus, e não lhes é concedido o perdão de Deus. Naquela pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, você vê que após Pedro pregar a sua mensagem cristocêntrica, as pessoas se compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro, aos demais: que faremos, irmãos? E Pedro lhe disse: creiam no Senhor Jesus, sejam batizados e vocês serão salvos. E ali, eu acho que 3.000 vidas foram agregadas à igreja, pela pregação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é, irmãos, uma grande verdade a qual nós temos de guardar carinhosamente em nossos corações. Não podemos ter apenas como parte de uma doutrina, como parte da nossa religião evangélica, mas ela é, irmãos, o alvo da nossa atenção, do nosso pensamento, dos nossos corações, do nosso viver. As implicações disso são importantes, porque a salvação ela é pela fé em Jesus Cristo. A vida do crente, do princípio ao fim, como diz Paulo em Romanos, acho 1, 16, 17, 18, o justo viverá pela fé. Do princípio ao fim é pela fé, mas a fé na pessoa de Deus revelada em Cristo Jesus, é a fé no Filho de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Nós vivemos, irmão, diariamente, sempre tendo em vista esta verdade, de que aquele em que eu creio é o Filho de Deus, e sendo o Filho de Deus, é poderoso para me salvar, é poderoso para que eu não venha ser detido pela morte, mas me dará e me deu agora, pela fé nele, vida e vida eterna. Isso é importante. Nós sabemos quem Cristo é, porque tudo quanto ele disse, ele pode e poderá cumprir. E a sua promessa é esta: nenhum de todos aqueles que foram dados ao Pai, pelo Pai a ele, perecerão, mas que ele os ressuscitará no último dia. E nós, irmãos, a Igreja de Deus, nós confessamos, para concluir, nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até tinha proposto trazer aqui, notado, o credo de Calcedônia, mas você pode pesquisar depois. O credo de Calcedônia vai falar acerca da pessoa e identidade de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, consubstancial com o Pai segundo a divindade, consubstancial conosco segundo a humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o Verbo feito carne, Deus feito homem para nossa salvação. Nós confessamos, irmãos, e nos comprometemos pela fé com esta verdade. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Permaneçamos firmes neste fundamento até o fim. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, te agradecer porque nós somos, ou melhor, nós fomos feitos pessoas bem-aventuradas por causa do conhecimento que o Senhor deu de si mesmo a nós mediante a tua palavra.
que testifica de Cristo. Ele mesmo disse: as Escrituras testificam de mim. E as suas testemunhas, os apóstolos disseram que tudo quanto foi escrito para que nós viéssemos a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos e confessamos com comprometimento que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso, Senhor, nós amamos ao Senhor, nós adoramos o Senhor, nós louvamos ao Senhor. Por Tua graça buscamos Te obedecer, Te agradar em todas as coisas, Te servir com nossa vida, com tudo que somos e com tudo que nós temos, porque nós, Senhor, recebemos de Ti esse tão elevado, tão sublime, tão glorioso, tão grandioso conhecimento da pessoa de Deus revelado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor. Nos faz cada vez mais crescer em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o inabalável fundamento da igreja, da nossa fé, da nossa vida. Louvado seja o Senhor.